Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então vamos lá, ó. Hoje é a nossa segunda aula da frente fundamental, da matemática fundamental. Na aula 5, nós vimos o Teorema de Pitágoras. Eu fiquei esperando os senhores falarem de alguns exercícios dessa matemática fundamental para eu poder fazer esse vídeo. Não falaram nada, então achei que tá tranquilo, eu vou para a aula 6, tá bom? Na aula 6, nós ainda veremos um pouquinho mais de Teorema de Pitágoras, só que agora sendo trabalhado em outros exercícios, em outras situações, problemas, tá? Então vamos lá, aula 6, matemática fundamental, beleza? A gente já viu isso na aula passada, que é o Teorema de Pitágoras, né? Um triângulo retângulo, nesse caso retângulo em A, eu tenho hipotenusazinho, catetos B e C, e o teorema diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou repetir que isso é importante. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certinho? Nós fizemos na última aula 5 exercícios referentes à aula 5 e hoje nós vamos fazer mais 5 exercícios referentes à aula 6. Beleza? Então vamos lá. O primeiro exercício, então, ele diz o seguinte, ó. Determine. Aí ele tem dois itens, o item A e o item B. Vamos fazer primeiro o item A. O valor de x sendo A, B, C, D, um trapézio isósceles, perdão, tá bom? O que é um trapézio mesmo, bisteca? O trapézio ele é um quadrilátero especial dos demais, porque ele tem uma característica que são as bases paralelas. As bases, como a gente estudou em geometria espacial, elas não se tocam e estão no mesmo plano, né? Então essa base, que é a base menor 10, e a base maior, que é 18, elas são paralelas. Por isso que ele difere dos outros quadriláteros. E aí o trapézio, todo quadrilátero que tem essa característica de lados paralelos é um trapézio. Então, ó, o paralelogramo é trapézio, o retângulo é trapézio, o quadrado é trapézio e o losango são trapézios. É também um trapézio. Então todos eles, agora sim, são trapézios. A gente diz que são os trapezoides, porque tem pelo menos um lado paralelo ao outro, beleza? Mas vamos lá, vamos voltar. Ele quer que determinar esse valor do x aqui, sabendo que isso é um trapézio. Trapézio isósceles. O que significa ser isósceles? Significa que essas duas transversais aqui, ó, que seriam o segmento BC e o segmento AD, são iguais. Então as transversais são iguais. As bases, obviamente, são diferentes e as transversais são iguais. Quando as transversais não são iguais, esse trapézio é conhecido como escaleno. Nesse caso aqui, ele é um trapézio isósceles porque elas são iguais. Então, se essa transversal BC é x, aqui a AD também é x, certo? E aí, ele quer determinar o valor desse x. Galera, isso que eu vou fazer agora só pode ser feito por causa dele ser isósceles. Se ele não fosse isósceles, isso não ia dar certo. Eu vou explicar para vocês, ó. O que a gente vai fazer? A partir do A, a gente vai traçar uma perpendicular ali, ó. E essa perpendicular é igual à perpendicular que saiu do B. Então, esse pedacinho aqui vale 8. Beleza? Aí, isso que eu estou dizendo, ó, ele só serve aqui. Se a gente fizesse isso em outro trapézio, não daria esse pedaço, ó. Essa figura que eu desenhei aqui no meio, ó, porque eu dividi, quando eu fiz essa reta, eu dividi o meu trapézio em dois triângulos retângulos e em um retângulo. Então, esse segmento aqui de baixo, ele é igual ao de cima, 10. E aí, tá vendo esses dois pedacinhos que sobraram aqui e aqui? Por ser isósceles, eu posso afirmar que esses dois pedacinhos são iguais. Então, faz comigo, ó. 18 menos 10 vai dar 8. Dividido por 2, então cada pedacinho desse vale 4. Vocês entenderam, então? Só vai ser igual esses dois pedacinhos, só serão iguais quando o meu trapézio for isósceles. E aqui nesse triângulo retângulo e esse outro triângulo retângulo, eles são congruentes, eles têm os mesmos lados.
Então, tanto faz usar um ou outro para descobrir o valor do x. E aí a gente aplica o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, eu vou ter que x é igual a 64 mais 16. X ao quadrado é igual a 80. O x, então, é a raiz de 80, certo? Fatora o 80, a gente vai descobrir que o x é igual a 4 raiz de 5. O C, unidades de comprimento, tá bom? Então, esse é o primeiro valor aí. Vocês entenderam a linha de raciocínio? Então, ó, toda vez traça a partir desse vértice a altura, vai dividir aqui o nosso trapézio em 2 triângulos retângulos e um retângulo. Quando ele for isósceles, os 2 triângulos retângulos são congruentes. Se não for isósceles, os 2 triângulos não são congruentes, e aí cada pedacinho ali de baixo é diferente um do outro. Item B. O diâmetro da circunferência a seguir. Então, ele quer o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então, vamos lá. Pessoal, aqui ele está dizendo que esse cara é o raio, certo? E ele é perpendicular a essa reta. Vamos lembrar que sempre que você puxa o raio até a reta tangente, o raio forma 90 graus com a reta tangente, beleza? Esse segmento aqui também é um raio, ó. Então, eu tenho raio aqui e raio aqui, certo? Aí, eu vou separar esse triângulo retângulo para vocês visualizarem melhor. Ó, ele vai aparecer aqui. Aí, olha o que a gente vai ter. Um cateto é raiz de 15, o outro cateto é o raio. E a hipotenusa é todo esse segmento. E o enunciado falou, ó, que daqui para baixo é 3. Então, a nossa hipotenusa ela vai ser R mais 3. Então, eu vou ter essa expressão representando a hipotenusa. Eu vou ter esse triângulo retângulo. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter essa expressão aqui, ó. R mais 3 ao quadrado é igual a R ao quadrado mais a raiz de 15 ao quadrado. Não se esqueçam daqui, ó. Quadrado da soma. Então, se eu tenho R mais 3 ao quadrado, isso vai dar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6R. Mais o quadrado do segundo, que é 9. Igual a R ao quadrado. E raiz de 15 elevado ao quadrado dá 15. Eu posso cancelar o R ao quadrado desse lado com esse lado, porque se eu trago para cá, ele vem subtraindo e vai zerar. Então, vai sobrar para mim 6R. Esse 9 que está somando, eu já passei para lá subtraindo. Então, vai dar 6R igual a 15 menos 9. Vai dar 6, né? 15 menos 9, 6 dividido por 6, o raio é igual a 1. Eu esqueci de dar a resposta nesse caso. Acabei de lembrar aqui, ó. Vou escrever uma caixinha de texto aqui. Então, o nosso diâmetro, ele é igual a 2 vezes o raio. Então, ele vai ser, 2 por C. Belezinha? Então, a gente vai ter aqui que o nosso diâmetro é igual a 2. Beleza? Eu esqueci de colocar esse carinha aí. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, esse é o primeiro exercício. Segundo. Esse segundo é legal, ó. Não pela situação, que vai ter um vendaval, caiu, enfim, mas vamos lá. Em um vendaval, um poste de luz de 9 metros de altura quebrou-se em um ponto a uma distância X do solo. Então, aqui, aonde o ponto de quebra, né, do nosso poste, a distância dele até o solo é X. A parte do poste acima da fratura inclinou-se e sua extremidade superior encostou no solo a uma distância de 3 metros da base. Então, tombou e essa pontinha aqui está a 3 metros de distância da base. A que altura X do solo o poste quebrou? Galera, informações importantes. O tamanho do poste é 9. Então, ó, vamos imaginar o poste antes dele quebrar. O poste estaria assim, ó, inclinadão lá com 9 metros. Beleza? Como ele quebrou nessa altura aqui, esse pedaço que
quebrou aqui, deitou, ele é um pedaço dos 9 metros. E aí eu posso escrever para esse pedaço que ele seria o quê? Tudo que é 9 metros, menos esse pedaço de baixo que é x. Então, esse segmento que foi a parte tombada, seria a parte aqui de cima, ó. Se da base até essa altura eu tenho x, o restante seria tudo que é 9 menos x. Então, aqui eu vou ter 9 menos x. E é isso que a gente deve fazer para ter aí a expressão da nossa hipotenusa, né? Porque aqui eu vou ter que 9 menos x é a hipotenusa, o x e o 3 são os catetos. E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter isso. Olha lá, ó, triângulo retângulo. O 9 menos x é a hipotenusa. O x e o 3 são catetos. 9 menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3. De novo, meus amores, meus queridos, não se esqueçam ali do quadrado da diferença. Então, eu vou fazer, ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu vou ter isso, ó. O quadrado de 9 é 81. 2 que multiplica 9, que multiplica x, dá 18x. E x ao quadrado, eu escrevi aqui a expressão. Do outro lado, o cateto x ao quadrado e 3 ao quadrado vai dar 9. De novo, vai cancelar o x ao quadrado. Então, a gente escapa de fazer uma equação de segundo grau. E aí eu vou ter isso, ó. 81 menos 18x igual a 9. Eu vou passar o 9 para cá e o 18 para lá. Olha o que aconteceu. Esse 9 que ele está somando vem para cá subtraindo. E o 18 que estava subtraindo vem para cá somando. 81 menos 9 vai dar 72, é igual a 18x. Para determinar o valor do x, eu passo o 18 dividindo. Então, vai dar 72 dividido por 18, que é 4. Então, a altura onde o poste caiu, onde quebrou, né, na verdade, e aí tombou aquela parte, foi a 4 metros do chão que houve essa fratura ali no poste, tá bom? Então, exercício 2, o valor do x é 4. A parte que tombou é igual a 5, tá? Só de curiosidade, caso você quiser calcular. Belezinha até agora? Olha lá, ó, esse exercício 3 é bem legal para exemplificar aquilo que eu falei para vocês na letra A, em que no trapézio isósceles, quando eu divido em 2 triângulos retângulos e em um retângulo, no isósceles os triângulos retângulos são congruentes. Se ele não for isósceles, eles não são, como aqui, ó. Olha lá, ó. Eu tenho um retângulo aqui no centro e esse triângulo e esse, eles não são congruentes. Então, AH e QB são, tem tamanhos distintos, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Determine a medida da base maior do trapézio ABCD a seguir. Então, ele quer isso, ó. Todo aquela base. Ele quer descobrir qual é a distância do vértice A até o vértice B. Como aqui eu tenho um retângulo, de H até Q, eu sei que vale 25. Para descobrir a minha base, então, eu tenho que descobrir esse pedacinho AH, X, e descobrir esse pedacinho QB, Y. Beleza? E aí a minha base seria o quê? X mais 25 mais Y. Olha lá, ó. A base seria X mais 25 mais Y. Como que eu vou descobrir os valores de X e Y? Usando os triângulos retângulos que eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse triângulo aqui que eu vou chamar de 1 e esse aqui de 2. Então, no triângulo 1, ó, a hipotenusa é 13, o cateto é 12, e aí eu vou descobrir o valor do x. 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. 169 é igual a 144 mais x ao quadrado. O 144 eu passo para cá subtraindo.
169 menos 144 vai dar 25, igual a x ao quadrado. Então, 25 igual a x ao quadrado, x vai ser igual a 5. Eu acho que na aula passada eu falei desse triângulo retângulo para você, que além do 3, 4, 5, que é um pitagórico famoso, tem esse, que é o 5, 12 e 13. Se caso você lembrou disso e já descobriu que o x é 5, show de bola, chique. Muito bem mesmo, tá? E agora eu vou usar esse triângulo 2 aqui para descobrir o valor do y. A hipotenusa é 20, o 12 e o y são os catetos. Então vai dar 400 igual a 144 menos y ao quadrado. 144 de novo ele vem subtraindo, tá? Igual a y ao quadrado. 400 menos 144, 256. E a raiz quadrada de 256 é 16. Então aqui vale 5 e aqui 16. Eu vou substituir aqui na minha expressão inicial para achar a base. Então x igual a 5 e y 16. 5 mais 25 mais 16 vai dar 46. Então essa aqui, que é a base maior do trapézio, é igual a 46 do C unidades de comprimento. Belezinha, meus amores? Tudo tranquilo? Tudo certo, LC? Firme? Então, beleza. Beleza, galera? Podemos continuar? Exercício 4. Na figura a seguir, o triângulo ABC é escaleno. Então, significa que seus lados são distintos. E as medidas estão em centímetros. Determine o valor de H. Então, ele quer o valor da altura H, que é referente à base BC. Tá bom? Galera, aqui é legal, ó. Como é que eu vou descobrir o valor da altura H? Eu acho que numa das aulas que eu dei para vocês, que foi referente aos pontos notáveis, uma das dúvidas que ficou ali com o Enzo, por exemplo, que ele veio tirar comigo, foi sobre a altura, perguntando se não tinha fórmula para calcular a altura. E aí eu expliquei para ele, né? Ele falou sobre o ortocentro. A altura não tem uma fórmula fixa para calcular ela, a não ser o triângulo equilátero, que aí a gente usa uma fórmula, porque ele tem todos os lados iguais, e aí tem a possibilidade de escrever uma expressão para a altura dele. Nesse caso, a melhor forma de calcular a altura, Enzo, que foi o que você me perguntou, é fazendo aqui, ó. Como a altura, que a gente já aprendeu, ela é perpendicular ao lado oposto do vértice da onde ela sai, ela divide o meu triângulo original em dois triângulos retângulos. E aí, galera, para descobrir a altura, eu tenho que descobrir primeiro esses pedacinhos aqui de baixo, para poder aplicar o teorema de Pitágoras. E aí a minha dica é o seguinte, ó. Eu vou chamar esse segmento aqui de baixo do primeiro de x, certo? E aí, sempre faz esse raciocínio. A gente já fez isso no exercício do poste hoje. Para não usar uma terceira letrinha aqui, e aí eu ficar com várias incógnitas, pensa comigo. Se toda a base BC vale 14, e esse pedacinho é x, o que é o restante? 14 menos x. Então, esse outro pedacinho é 14 menos x. Ok? Então, ó, eu tenho aqui dois triângulos retângulos. Eu chamei ali, ó, o primeiro, com vermelhinho. Vamos trabalhar nesse primeiro triângulo retângulo, tá bom? Nesse primeiro triângulo retângulo, vamos lá, no triângulo 1. A minha hipotenusa é 12 e os catetos são h e x. Então, eu vou chegar nisso, ó. 12 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais h ao quadrado. Certo? Eu vou descobrir que 144 é igual a x ao quadrado mais h ao quadrado. A gente vai parar aqui. Por quê?
Eu tenho uma equação com duas incógnitas, com duas variáveis. Para resolver isso, eu preciso de outra equação. Da onde que eu vou tirar essa outra equação? Do triângulo 2. Então, nesse segundo triângulo retângulo que eu tenho ali. Nesse segundo, vamos olhar para ele. A hipotenusa é 16. Quais são os catetos? H, porque o cateto H é comum aos dois, e 14 menos x. Então, ó, no triângulo 2 eu vou ter essa expressão. 16 vai ser a minha hipotenusa, 14 menos x ao quadrado é um cateto e h ao quadrado é outro. Vou desenvolver essa expressão, ó. Toma bastante cuidado. 16 ao quadrado. A gente acabou de ver no exercício 3, né? É 256. 14 ao quadrado, 196. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então vai dar 28x. Mais x ao quadrado. Mais h ao quadrado. Agora eu tenho, ó, duas equações e duas variáveis. E aí, galera, eu não vou fazer sistema, não vou fazer nada, ó. Olha que lindo, isso até arrepia, ó. Ó. Aqui eu não tenho que x ao quadrado mais h ao quadrado vale 144. Aqui também aparece x ao quadrado mais h ao quadrado. Então, no lugar desse x ao quadrado mais h ao quadrado, eu vou colocar 144. Olha o que eu fiz aqui, ó. No lugar de x ao quadrado mais h ao quadrado, eu coloquei 144. Da onde que veio isso, bisteca? Do triângulo 1, da expressão 1. Vocês entenderam o que eu fiz? Então, ó, no lugar disso, que é x ao quadrado mais h ao quadrado, eu substituí por 144. E aí eu fiquei só com o x aqui, ó, para resolver ele. Aí eu vou ter isso, ó, vamos lá. Eu trouxe o 28 para cá, positivo. Mantive o 196 e o 144. Se você já quiser somar os dois e deixar aqui, pode. Porque eu estou fazendo bem devagarzinho mesmo. E o 256 eu joguei para lá. Então eu vou ter isso, ó. 28x é igual. Eu somei esses dois e já subtraí de 256. Então vai dar 28x igual a 84. 84 dividido por 28 vai dar 3. Nesse caso, centímetros. Tá bom? Agora que eu sei que aqui vale 3, aqui é igual a 11, eu posso calcular o h usando a fórmula do triângulo 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 144 igual, no lugar do x eu vou 3 ao quadrado mais h ao quadrado. Então, eu vou ter 144, 3 ao quadrado a gente sabe que é 9, passa para cá subtraindo. Então, h ao quadrado é 144 menos 9. O h ao quadrado é 135, e aí vai dar 3 raiz de 15. Eu coloquei o c aqui, mas vamos tirar isso porque não é o c, né? Aqui a gente sabe que a unidade é centímetros, certo? Tudo que a gente fez está aqui. Belezinha? Vocês entenderam o raciocínio? A principal estratégia está aqui, ó. No lugar da expressão x ao quadrado mais h ao quadrado, substituir por 144. Certo? Então, aqui vai dar 3 aí de 15 centímetros. Essa é a altura. Agora, entendeu? Não só o Enzo, mas todo mundo. Como é que calcula a altura de um triângulo? A gente sempre vai dividir nesses dois triângulos e vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras. Certo? E o último exercício, o exercício 5, ele é bem legal, porque ele fala só, ele é uma expressão, né? Ele não tem desenho nenhum, então a gente tem que fazer a interpretação dele. Olha o que ele diz. A soma dos quadrados dos catetos com o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual a 578. Sabendo disso, determine a medida da hipotenusa desse triângulo. Então, ó, nesse triângulo que vale a relaçãozinha que ele falou.
Eu desenhei aqui um triângulo básico, só para a gente ter uma referência de quem é a hipotenusa e quem ou quais são os catetos. Eu chamei a minha hipotenusa de A e os catetos de B e C. Galera, presta bastante atenção no que ele está falando ali, ó, no enunciado. Eu grifei a parte importante. A soma dos quadrados dos catetos com o quadrado da hipotenusa é igual a 578. Então, o que é isso? Vamos lá. A soma dos quadrados é você pegar o quadrado do cateto B mais o quadrado do C. Mais, porque ele fala com o quadrado da hipotenusa, que é o quadrado de A. Então, você vai ter isso, ó. O quadrado de B mais o C, que são os catetos. Aqui, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado representa essa parte do enunciado, a soma dos quadrados dos catetos, com, então, mais o quadrado da hipotenusa, que é A ao quadrado, é igual a 578. Certo? Só que Pitágoras nos ensina isso, que B ao quadrado mais C ao quadrado, lembra lá no comecinho da aula, ó, a soma dos quadrados dos catetos não é igual ao quadrado da hipotenusa? Então, galera, aqui, ó, na soma dos quadrados do cateto, eu posso substituir por A ao quadrado, que vem do teorema de Pitágoras. Então, eu vou ter essa expressão aqui, ó, que A ao quadrado mais A ao quadrado é igual a 578. Então, eu vou ter que 2A ao quadrado é igual a 578. A ao quadrado é 578 dividido por 2. 5 dividido por 2 vai dar 2. Vai sobrar 1. 17 por 2 vai dar 8. Vai sobrar 1 e vai dar 18, vai dar 9. Então, vai dar 289. Então, A é a raiz quadrada de 289. Eu acho que eu já dei essa dica para vocês. Ó, 289. Se terminou em 9, você tenta números que terminam em 3 ou em 7. Nesse caso, se você for fazer 13 vezes 13, 169. 17 vezes 17 vai dar o valor correto. Tudo bem? Então, 289, a raiz quadrada é 17. Fechou? Alguma dúvida? Então é por isso. É isso na aula de hoje, galerinha. Beleza? Que minha avó entrou no quarto aqui, mas ela entrou quietinha. Tá de boa. Eu não vou mostrar minha avó porque ela tá de camisola. Estou gravando isso à noite. E a camisola dela é de ursinho. Ela deu risada. Certa lá, me chamou de sem graça. Meus amores, fiquem com Deus e até a próxima aula.